Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercados. Trago para você hoje uma análise do índice e do dólar. A gente vai estar analisando este pregão volátil histórico que tivemos hoje no dia 8 de março. Saiu a notícia agora recentemente de que o Lula vai poder participar das próximas eleições. Meu objetivo aqui não é falar de política, mas os investidores eles ficam inseguros com a mudança do time político para as próximas eleições. Então temos uma economia caminhando em uma recuperação pós-pandemia e aí uma troca desse time político deixa o Brasil um pouco mais instável e os investidores acabam retirando o dinheiro deles da nossa bolsa. Então muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, tá? É o mínimo que você pode fazer é deixar um gostei neste vídeo, se isso te ajuda no seu desenvolvimento. Também vou deixar aí também o meu Instagram aí no canto, estou ajudando lá o pessoal que tem dúvidas e também postando alguns conteúdos lá diariamente, tá? Coloca aí nos comentários para mim se você quer também que eu traga análise de ações aqui no canal, tá? Uma vez por semana eu analiso os principais ativos que compõem o nosso Ibovespa e também para posições em swing, posições em position, tá? Não é call, apenas conteúdo educacional. Coloca aí nos comentários se você tem interesse nesse tipo de informação, nesse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, aqui por enquanto no gráfico de 10 minutos, o pregão ainda está em andamento, agora são 17 horas e 22 minutos, mas já decidi gravar essa análise para vocês. Então atingimos aqui alguns alvos, tivemos um pivô de baixa, deixa eu pegar a ferramenta de desenho. Tivemos um pivô de baixa e já atingido o segundo alvo de Fibo, colocando dessa máxima, foi o fechamento do dia sexta-feira, até essa mínima, que foi o primeiro fundo do preço, que o preço violou com um alto volume financeiro. Tivemos aqui o preço atingindo os 100% e aqui foi a primeira realização do primeiro alvo de Fibo. Por Elliott, temos uma formação de onda ABC, por enquanto, porque não sabemos se isso vai se tornar uma onda 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, temos proporções dessa primeira onda, daqui até aqui, em 100%, e aí vamos até níveis de Fibonacci. Tá? Primeiro ponto seria relevante para a onda C, 123,6, segundo ponto 161,8. Tá? Lá nos 60 minutos a gente percebe que essa alta ela não estava tão forte. Percebemos que essa alta ela não estava tão forte. Isso daqui estava indicando que uma possível correção, porque viemos de um movimento bem forte de queda, que não executamos aqui anteriormente, e esse movimento aqui ele começa a entregar barras se sobrepondo, um ponto aqui de consolidação. Poderíamos até marcar um canalzinho aqui de alta, uma flâmula, uma bandeira que seja aqui no gráfico de 60 minutos para uma continuidade do movimento de queda. Então, alguns investidores aí provavelmente já estavam sabendo e fazendo aqui um ponto de distribuição do papel para continuar o movimento de queda. Então, vamos analisar aqui o gráfico de 10 minutos. Tivemos oportunidades de compras, sim, porque abrimos em amplo gap de queda e executamos aqui um movimento bem amplo. Eu estava na expectativa do preço começar a corrigir, tá? Então, o que eu fiz? Como as barras elas começaram a se sobrepor aqui nessa região e seguramos com alto volume financeiro após a falha de rompimento desse fundo prévio, eu caí o tempo gráfico por 5 minutos para enxergar melhor o que estava acontecendo nessa pequena lateralização. E aí percebam, tivemos um movimento de alta que veio dessa falsa violação, tivemos esse falso rompimento e veio até aqui, começamos a corrigir, tá? Não podíamos o que? Perder esse fundo. As próximas barras começaram a entregar compra com bastante força, bastante volume financeiro, indicando o quê? Que estávamos segurando o preço pela terceira vez nessa região aqui de suporte. E aí executamos um movimento após 20 barras de 5 minutos, então a chegada da média móvel de 20 períodos, executamos um movimento de inside bar após o que? Eu expliquei lá no stories do Instagram, tá? Movimento de alta, movimento de contração, movimento de alta, movimento de contração. Os vendedores começam a perder força. Se a gente rompe esse topinho prévio, aqui, aciona o pivô menor, que provavelmente vai acionar o pivô maior, que estaria aqui, Então, essa movimentação aqui ela é muito, muito interessante. Tivemos um movimento bem esticado e aí aguardamos por uma oportunidade de compra. O preço ele foi, qual seria o alvo dessa operação? Tá? Basicamente aqui não temos um ponto tão interessante, relevante de resistência, porque o preço ele veio de uma vez só. Então
basicamente seria o ponto de abertura, mas você poderia optar por colocar uma parcial no alvo desse pivô que tivemos aqui. Para quem não está enxergando o movimento de pivô, eu desenhei anteriormente, tá? Mas eu vou desenhar novamente aqui para vocês conseguirem identificar de uma forma melhor, tá? Fez esse rompimento desse topo, está acionado o rompimento do pivô. Aqui a gente se antecipa como um trader um pouquinho mais conservador, tá? Um pouquinho mais conservador, mas é uma entrada um pouco mais agressiva após a força da tendência, e aí o alvo ele foi atingido. Primeiro atingimos aqui ponto de 111, né? Primeiro atingimos aquele ponto de 100%, onde foi a realização parcial, e depois o 111 junto com o ponto de abertura do dia, tá? Foi a minha saída aqui nesse trade. Tentamos fazer um rompimento sem sucesso acima dessa região de abertura. A gente poderia identificar que daqui até aqui temos essa movimentação, não conseguimos passar do 111, tá? Ou poderia ter traçado em cima da perna de baixa e identificado que não conseguimos passar do 111, e a gente poderia ter traçado esse Fibonacci de forma diferente, daqui até aqui, entendendo que executamos uma perna relevante de alta e provavelmente vamos ter uma entrada de compra. O problema é que foi uma ampla barra de venda, tá? Não poderia também vender essa barra aqui porque é uma barra muito expressiva. Poderia esperar uma confirmação desse movimento aqui para pensar em vendas? Poderia, mas não aconteceu. Percebam que as próximas barras elas começam a entrar pressão compradora abaixo, né? Ela tem pressão de venda, mas também tem pressão compradora, que leva até o nível de 38,2 desse Fibonacci, tá? E aqui sim poderia ter uma entrada de compra um pouco mais agressiva aqui, ou esperado uma movimentação de pivô de alta, tá? Que seria o rompimento dessa barra vermelha, ou a próxima barra vermelha, se você é um trader um pouco mais conservador, e aí temos um alvo que pode executar proporções da perna de alta, que seria daqui até aqui em cima, pelo menos, tá? Ou pegando o movimento integral daqui até aqui, partindo até esse princípio, mas eu gosto sempre de colocar pelo menos uma parcial no último alvo de pivô, tá? Que pivô que seria esse daqui desenhado para vocês novamente. Ó. Dessa mínima até aqui executamos um movimento, corrigimos até aqui e executamos um rompimento, tá? Então aí seria expandindo esse pivô de alta, tá? Colocando aqui, por exemplo, 50%, eu tenho uma confluência com região de resistência, então colocaria uma parcial nessa entrada aqui que eu fiz. Eu não fiz, mas só demonstrando para vocês aqui no topo do dia, tá? Seria uma operação de mais ou menos um risco de 2/1, se você conseguiu pegar aqui nessa movimentação após o rompimento dessa barra com stop aqui nessa mínima, tá? Seria uma operação de 1/1,5 em média, tá? Você tem isso daqui de risco e vai lá até a região de 127, até 161,8, não conseguiu alcançar o 200%, que seria esse alvo aqui. Então você tem uma movimentação aí de pelo menos uma parcial realizada, e aí esse stop automaticamente ele vem para cá, o preço ele já começa a mudar o comportamento. Aqui ele faz um pivôzinho de baixa, pela primeira vez ele deixa um topinho mais baixo nessa tendência aqui, né? Aqui perdemos o fundo, mas ele não fez topo mais baixo, a tendência segue em alta, tentativa dos compradores, e aqui sim temos um pivô um pouco maior, tá? Um pivô um pouco maior. Ele é acionado. Lembram que quando o pivô falha, ele aparece, ele segura, né, no ponto de 76,4%. Então aqui temos dessa máxima, ponto de 61,8%. Ele não conseguiu com eficiência romper o ponto de 76,4% para vir até o 100%, tá? Então segue ainda na tendência de alta. Poderia ter o que? Conectar esses fundos do preço, né? Conectar todos esses fundos do preço, e aqui temos uma nova entrada de compra. Só que percebam que os compradores eles estão diminuindo a força, né? Então aqui eles ejetaram essa quantidade, aqui eles não conseguiram ejetar essa mesma quantidade, e aqui eles mal conseguiram chegar até aqui a máxima do dia. Ó, não conseguiram chegar até a máxima do dia novamente. Não conseguimos romper por 3 vezes consecutivas. Ó. 1, 2, 3 vezes consecutivas. E aí depois o momento da notícia. Tá? O momento da notícia perdendo essa linha de tendência. Para quem
O Henrique me perguntou se eu conheço o conceito de Pablito, que o André Machado explica. Conheço sim. Tenho até aí um vídeo que eu coloco aí no início do canal, que seria uma entrada por esse pullback escondido dentro das barras que eu fiz nesse conceito que o André Machado explica. Tá? Basicamente, exemplificando aqui para vocês, temos essa região, tá, que foi perdida, ou essa região aqui embaixo, ó. Após uma ampla barra de queda, que muda totalmente o comportamento, que tem essa entrada de volume financeiro, aqui ainda existe uma defesa, então temos ainda um FIBO dentro dessa barra. Né? Não conseguimos corrigir mais do que 50% dessa barra em pavio. E a próxima barra, ela também entrega, então rapidamente ela vai fazer essa movimentação aqui, ó. Ela tenta corrigir e rapidamente ela começa a retornar, aqui dá uma entrada de venda. O stop estaria onde? Não posso colocar o stop tão caro assim, seria o stop na própria barra, tá? Seria o stop na própria barra, para pegar o que? Alvo de onda C, entendendo toda essa movimentação aqui. Poderia confluir com aqueles alvos que eu tinha mostrado para vocês, tá? O primeiro alvo estaria aqui no 100%, né? Nessa região, o preço vem e aciona esse alvo, tá? Olha que incrível. Para eliotistas ainda seguiriam vendidos esperando o preço lá no 61,8 que só foi atingir agora, tá? Para quem não conseguiu participar, deixa eu apagar todos esses estudos aqui. Para quem não conseguiu participar, aí seria esperar o movimento de alta, esperar uma tentativa aqui de fazer um pivô, não consegue, deixamos uma barra novamente de tendência, a entrada se dá nesse ponto, stop acima dessa máxima. Aí você tem como referência essa perna de baixa, tá olhando só essa última movimentação, e o alvo seria pelo menos 61,8 dessa perna de baixa, tá entendendo que vamos executar movimentos de Elliott, a primeira proporção é 61,8, aqui está. E aqui temos pequenas entradas, barras ignoradas, ó, uma barrinha ignorada, aciona na perda da mínima, stop acima dela, stop bem curto, outra barra ignorada, stop acima da mesma barra, alvo 2 para 1, tá? Vamos ver se foi atingido esse alvo, talvez ainda não. Ainda não, 100%, tá? Se você entra com no mínimo 2 contratos, realiza uma parcial no 100% e alvo aqui em 2 para 1, mas tem que tomar muito cuidado com as regiões que o preço está atingindo, tá? Ele já atingiu o segundo alvo da formação que tivemos desse pivô maior aqui, ó, tá? Muito bem, então vamos dar uma olhada lá no gráfico diário, como que o índice provavelmente vai fechar hoje. Tá? Podemos ter uma leve recuperação ou não. Gráfico diário do índice Indifut semanal aqui. Então com essa instabilidade, né, com esse cenário político aí, lá no gráfico semanal, inclusive do índice, até temos uma leve divergência. Ó. Acho que no MACD temos uma divergência desse topo do histograma com esse topo do MACD. Mas se a gente for ficar caçando divergências sem confirmação, a gente vai ficar maluco, principalmente no intraday, tá? Precisa ter confirmação do preço. Então hoje, por exemplo, no dólar, deixa eu colocar no dólar FUT mesmo, gráfico 10 minutos, tivemos aqui uma venda, só que precisava de confirmação do preço, tá? Onde? Topo duplo, região, essa região aqui, o preço não conseguiu passar desse topinho anterior. E aí a gente vai lá no IFR e percebe que temos essa divergência após um amplo movimento de alta. O que a gente vai fazer? Eu coloquei nos 5 minutos e aqui eu espero uma confirmação do preço. Qual seria a confirmação? Tá? Tela cega. Dólar tenta, média de 20 chega até ele, tentativa na média de 20 períodos, topinho mais baixo. Tá? Doji Inside Bar. Esse Doji Inside Bar me proporciona uma venda aqui e um stop bem curto, tá? Acima dessa barra. E o alvo seria a confluência do alvo desse topo duplo, basicamente dessa região aqui com essa região. Dobro aqui para baixo. Como o preço formulou esse pivô de baixa e teve essa confirmação, eu posso colocar uma confluência e sair um pouquinho antes. Ou se eu sou muito ganancioso, eu vou sair aqui desses topinhos anteriores, tá? Com alvo de topo duplo, mas muito cuidado, tá? Em sair bem em cima do preço, ó. Demorou, mas foi atingido com esse candle, tá? Mas percebam que
Sair aqui em cima foi bem arriscado, né? O preço ele veio, acionou a compra, né? Se você estava vendido a descoberto, acionou a compra aqui, mas sair aqui um pouquinho antes, teria saído neste candle mesmo, beleza? E aí depois mudamos esse comportamento de alta e fizemos o rompimento, né? Quebramos essa pequena linha de tendência, tínhamos aqui, ou conectando com essa daqui, com esse topo maior aqui em cima. Temos essa linha de tendência aproximadamente, foi rompida, uma tentativa de alta, e aqui já começamos a entregar uma linha de tendência de alta, ó, uma linha de tendência de alta. Chegou na linha de tendência, deixamos uma barra de força com volume bem expressivo, poderia ter considerado uma compra nesse candle aqui com stop abaixo dessa mínima, tá? Porque o gráfico já mudou a tendência, já estávamos vindo de um movimento de alta forte, apesar de ter sido relevante, ter oportunidades de venda aqui dentro, entendemos que o preço já pode retornar para esse mesmo comportamento, e o alvo seria essa força aqui para cima, novamente. O preço caminha e atinge, e ele está exatamente nesse patamar agora, tá? Entendendo também que poderíamos executar um alvo de pivô maior, tá? Seria aqui, com esse ponto, ou esse ponto, essa segunda máxima, 100% seria o alvo dele, dessa expansão de Fibo, beleza? Para quem não conseguiu participar desse primeiro movimento aqui, ele mostra que temos fraqueza de vendas aqui em cima, momento de correção, fez o rompimento da faixa de negociação, um stop relativamente bem barato, tá? E o alvo seria naquela região do pivô maior, uma operação aí que também valeria a pena. Você tem isso daqui de risco, você tem isso daqui de alvo, tá? Risco, alvo no 200%, duas vezes o risco para cima, também confluindo com aquela região de alvo, tá? Dólar lá do gráfico diário alcançou aquela região e está rompendo a região que a gente tinha comentado, olha só, rompendo essa região de máxima, ó. Então realmente espelhamos aquele movimento, a gente estava avisando desde aqui de trás que o dólar poderia fazer novamente esse movimento e testar essa máxima, tá? Essa era a probabilidade maior que eu estava enxergando para o dólar, também pela formação aqui de um movimento, formação de um movimento de reversão, tá? Acumulação, confirmação. Beleza, pessoal? Então é isso, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Então, pessoal, desejo a todos uma excelente semana, que vocês tenham a oportunidade de estar vendo mais vídeos aqui no canal, seguindo, estudando junto comigo. Compartilhe este vídeo com o pessoal, com a galera aí que gosta de mercado e também aqueles que querem aprender. Não esquece de deixar o seu gostei, um grande abraço e até a próxima análise.